Ônibus articulado deve ser conduzido por motorista habilitado na categoria D de dado ou na categoria E de escola? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, sejam notícias, curiosidades, legislação, segurança, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é seu lugar. No vídeo de hoje eu venho trazer um tema que durante muito tempo é debatido em sala de aula e que inclusive não há consenso entre profissionais de trânsito. Os ônibus articulados ou biarticulados devem ser conduzidos por motoristas habilitados na categoria D ou na categoria E. Na minha opinião, com base no inciso 4 e 5 do artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, já era possível interpretar a exigência para conduzir ônibus articulados com a categoria D de dado, apesar de muitas pessoas serem contra. Mas veja só o que diz esses incisos. Categoria D, condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do motorista. Como o ônibus articulado é um único veículo, a placa dianteira é igual à placa traseira, apesar da articulação, sempre defendi a exigência da categoria D de dado. Já o inciso 5 diz o seguinte: categoria E, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total ou cuja lotação exceda a 8 lugares. E é por essa expressão articulada que as pessoas entendiam ser exigência categoria E para os ônibus articulados. Mas perceba que na redação ele fala de combinação de veículos e não de veículos únicos. Como eu disse, havia dupla interpretação, só que agora essa dúvida ela não pode mais existir. Foi publicada a resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito, que colocou na tabela das exigências de categoria especificamente ônibus articulado como exigência da categoria D de dado. Portanto, não há mais a possibilidade de uma dupla interpretação. Sim, ônibus articulado, segundo a legislação de trânsito, a exigência mínima é categoria D de dado. Mas aqui vão duas observações. A primeira é que, de fato, conduzir um ônibus articulado ou biarticulado realmente requer mais habilidade do que conduzir um ônibus tradicional. A segunda é que as empresas de ônibus, se quiserem, se assim optarem, podem exigir que seus motoristas contratados para dirigir os ônibus articulados sejam habilitados na categoria E. É muito comum em sala de aula os alunos falarem o seguinte: ah, mas o senhor está falando que é categoria D, mas a empresa tal só contrata se for categoria E. Olha só, as empresas podem ter normas próprias. Elas podem sim fazer uma exigência que está acima do que ela define. É a mesma coisa se eu quiser contratar um estagiário. Para eu contratar um estagiário, eu não preciso que ele saiba falar inglês. Mas eu posso dizer, eu quero contratar um estagiário que fala inglês. Percebe que isso não quer dizer que é o que a lei determina, mas sim que o profissional, ou melhor, a empresa requer um profissional que no entendimento dela tem uma qualificação melhor. Bem, por hoje é só, mas por um pedido dos membros aqui do canal, a gente vai fazer uma série falando de todas as categorias da habilitação e quais são os veículos que requer essa ou aquela categoria. Quer se tornar membro? Basta clicar no botão abaixo Seja Membro e além de poder sugerir vídeos, você vai fazer parte de um grupo fechado no WhatsApp só com os membros, pagando uma quantia de R$ 4,99 por mês, o preço de uma latinha de refrigerante. Beleza? Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.